Deus, tá bom? Para isso a gente precisa orar, a gente precisa de Deus. Eu tenho a plena consciência no meu coração de que se Deus, o Espírito Santo, não aplicar a sua palavra ao nosso coração, nada acontece. É só um encontro social, não é? E um discurso. E eu realmente não tenho nem habilidade para fazer discurso e nem capacidade de fazer discurso para convencer ninguém a nada. Não tenho esse poder, não tenho essa habilidade, mas o meu desejo mais sincero, meu irmão, é que Deus, por sua palavra, faça-se revelar ao seu coração a partir desse momento. Esse é o meu desejo. Tanto que eu preciso dele, tanta necessidade que eu tenho dele, e eu creio que você está na mesma situação do que eu, não é? Sede de ouvir a voz de Deus, sede de ser por ele transformada. Quando nós cantávamos aqui, quando nós adorávamos aqui, eu percebi que a temática, não é, do louvor do nosso irmão que ministrava, tinha muito a ver com comunhão, não é isso? Um chamado à comunhão. Foi várias vezes que ele nos convidou a olhar para o irmão ao lado e dizer que ele é bem-vindo aqui. Foi algumas vezes que ele enfatizou o fato de que nós somos um, de que é preciso sermos um, de que é preciso criarmos a intimidade uns com os outros, termos um corpo, uma mesma disposição mental. E isso de fato é verdade. A gente precisa de exercer comunhão, porque isso agrada a Deus e faz bem para a gente. Foi o próprio Deus que diz: quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união. Não é? Você que é papai, que é mamãe, que tem 2, 3 filhos, sabe o quão é irritante e o quanto é triste para a gente vê-los brigar, vê-los criar inimizade, não é? Ficar bravo um com o outro, brigas e coisa e tal. A gente, como pai, como mãe, sempre procura intervir para reconciliá-los. Eu não esqueço de uma das coisas que eu tinha maior raiva de quando era criança, e eu brigava com a minha irmã lá, eu e ela pequenininhos, minha mãe colocava um de cara para o outro, tinha que ficar olhando para a cara do outro, ali um tempão, sentado de frente para o outro, até que a gente começava a rir. Não é assim? Quebrava aquele negócio, começava a rir, começava a fazer piadinha e quebrava e tudo voltava ao convívio normal dos irmãos, não é? Não é assim? Nós também, como irmãos na fé, a gente tem umas encrencas de vez em quando. Acho que é só lá na minha igreja, aqui não deve ter não, né? Tem umas encrencas, um vira para o outro, fala que não deve, o outro fica triste, vai, toda aquela história. Isso acontece, não é? Faz parte, infelizmente faz parte, porque nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos nesse processo de crescimento, não é? Mas é importante até dentro do propósito da comunhão de Deus que isso aconteça, porque aí tem perdão. Porque aí você assume os seus erros, você reconhece que falou que não devia na hora errada, do jeito errado, o irmão estava sensível, e você deu lá um coicezinho nele, ele devolveu, ficou os dois, até que as coisas vão, e pela graça de Deus as coisas se resolvem, e volta-se o convívio normal. A irmandade não quebra, os laços não se quebram. Isso é preciso que a gente deixe guardado no nosso coração. Amém? Mas vamos orar mais uma vez, porque tanto eu como vocês, nós precisamos do Espírito Santo com a nossa vida, nesse momento do culto, para a gente aprender um pouquinho mais da palavra, tá bom? Baixa a sua cabeça, mesmo sentados aí, mesmo onde você está, e ora comigo pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é o único que sabe a realidade da nossa necessidade hoje, aqui e agora. Nós temos uma noção daquilo que precisamos, mas o Senhor sabe da realidade. Nós desejamos coisas, mas o Senhor sabe o que a gente precisa. E é para ser moldado à tua vontade que nós estamos aqui. Mas para isso, nós sabemos e reconhecemos que precisamos da tua graça sobre nós. O teu amor
incondicional, que penetra e que transforma, a tua palavra poderosa que vai até o lugar da divisão de juntas e medulas e alcança o mais profundo do nosso coração e discerne o nosso ser, e ali ele aplica a dosagem sagrada e santa e saudável da tua palavra. Faz assim com a gente nessa noite. Faz assim com cada um nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração, do jeitinho que só o Senhor sabe. Arrebata-nos aos céus por esse momento, para que a gente volte à terra mais comprometidos. Perdoa os nossos pecados. Pai, nosso pecado está sempre diante de nós. Nós somos pecadores. E nós não temos condição de estarmos aqui por nós mesmos. Não fora a vida e a obra de Cristo naquela cruz, que nos perdoa de todos os nossos pecados, nós não poderíamos sequer falar contigo. Mas pela fé nesta verdade e com ousadia, adentramos ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, para te bendizer, Pai, para adorar o teu santo nome, e agora pedir, nos dá a alegria de ouvir e de compreender as Escrituras, e aplica em nós, falando conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. São felizes, meus irmãos, são felizes aquelas pessoas que convivem com você, já que comunhão era foi o tema, e o sentido e o caminho que a gente parece que aprendeu aqui já com o louvor. São felizes aqueles que convivem com você. E eu estou querendo perguntar, por tua causa mesmo. Porque você é um ser que existe no meio de gente. Você tem marido, tem esposa, tem filhos, tem amigos, tem vizinho, tem companheiro de trabalho. Aqueles que convivem constantemente com você podem ser abençoados, podem ser tocados por tua causa. Pelo seu agir, pela sua forma de falar, de ouvir, de tocar, de interagir com eles são felizes, eles recebem porções de felicidade por tua causa. Ou não? Ou há uma neutralidade em relação à sua fé, ao seu Deus e aquilo que você é quando está perto dos outros? Ou você é apenas aquele crente agente secreto, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém nota que você está aqui domingo à noite. Secreto. Nada acontece com ninguém através de você. Ninguém tem a atenção atraída por sua causa. São felizes aqueles que convivem com você. Porque sabe, meu irmão, nessa coisa de comunhão, normalmente tem sempre que ter alguém que dá a iniciativa, o passo inicial. Tem que ter. Você tem comunhão com Deus porque Ele veio atrás de você buscar comunhão. Tem sempre que ter alguém que, não é? Faz primeiro, propõe primeiro, procura primeiro, estende a mão primeiro, convida primeiro, por sua causa. São felizes aqueles que convivem com você? Vou fazer uma perguntinha aqui. Levanta a mão aqui para mim, quem tem cachorrinho em casa? Cachorrinho, pet. Uns 10%, não é? Tem cachorrinho, eu também tenho. Eu tenho o Bow, é um West branquinho. Aquele lá do site IG, quem lembra? Quem é daqueles velhos tempos aí, do irmão falava ali de quem havia um homem bonito, falava que pão, né? Acho que era daquela época aquele site. O IG, é o West branquinho. E por ser dono de cachorrinho também, eu aprendi uma oração,
porque eu acho que se encaixa com aquilo que a gente vai dizer aqui. Eu vou propor uma oração para você, não é? Para você. E a oração é a seguinte: Senhor, faça-me uma pessoa igual àquela que o meu cachorro pensa que eu sou. Quando você chega em casa, como é que o seu cachorrinho te recebe? Ele fica desesperado. Ele quer você, ele lambe, ele pula, bate no rabinho. Ele pensa que você é o máximo. Ele pensa que você é o cara, não é? Ele faz uma festa quando você chega. Porque para ele, você chegou, causou uma mudança no comportamento dele de uma forma impressionante. Boa oração para você fazer. Meu Deus, me transforma nessa pessoa que o meu cachorro pensa que eu sou. Para que eu possa causar impacto bom na vida, não só do meu cachorrinho, mas das pessoas que me cercam, daqueles que convivem comigo, daqueles que eu tenho o privilégio de conviver no trabalho, na escola, na igreja, em casa, começar de casa, não é verdade? A forma com que você trata da tua esposa, ou a forma com que você trata do teu marido, ou dos teus filhos, ou família, você consegue gerar felicidade, e através de você, alguém é abençoado no convívio diário com você. Esse é o ponto. Eu quero comentar com vocês a partir de uma visita que o rei Salomão recebeu da rainha de Sabá, que está lá em 1 Reis, capítulo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá. Se você preferir, eu tenho os textos todos aqui para você, no slide. Se você, por acaso, não trouxe Bíblia, acompanhe aqui comigo. 1 Reis, no capítulo 10, a rainha de Sabá vai fazer uma visita ao rei Salomão. E o nosso texto diz: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. E observem essa frase: graças ao nome do Senhor. Graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Por causa do nome do Senhor sobre Salomão, esse homem criou e se transformou num homem famoso, importante, e a fama dele espalhou-se pela internet de Jerusalém. Estava no Twitter, estava no Facebook. Todo mundo sabia que o cara era o cara. Aí, a rainha de Sabá, não é, do governo ao lado, do reino mais distante um pouco, estava lá no Twitter, navegando, no Facebook e tal, e começou a ver uns textos que Salomão colocava lá. Começou a ver alguns provérbios que Salomão postava no Facebook, no timeline dele. E viu as fotos. Falou: eu vou lá. Não é? Eu vou lá. Porque é muito claro que tem uma coisa especial sobre a vida desse homem, desse rei. E ela resolveu ir lá. E o texto nosso disse que ela começou a fazer muitas perguntas difíceis. Ah, mulheres. E como toda boa mulher curiosa, eu não estou dizendo que toda mulher é curiosa, mas eu estou dizendo que como toda mulher curiosa, fez muitas perguntas difíceis a Salomão. Mas como ela chegou, ela veio acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Meu Deus do céu! Você já pensou uma coisa dessa, você varão? E essa mulher, a rainha de Sabá, ela carregou um mol junto com ela. She went to Jerry, não foi nem ele, foi ela que foi. Carregando todas as especiarias e joias e coisas preciosas, um presente. É um mol. Ela carregava
um monte de loja, o Macy's vinha atrás dela, o Jerry, e todas aquelas lojas com um monte de coisa, e chegou até Salomão e ficou lá um tempo com ele, e ela fez todas as perguntas que estavam no coração daquela mulher. Você pode imaginar, você, meu querido varão, você pode imaginar você numa situação dessa, tendo se interrogado por perguntas difíceis do fundo do coração de uma mulher. Você ia sair correndo, ia não? Meu Deus do céu, socorro, eu não aguento. Mas ela foi lá. E o nosso texto diz que o nosso querido irmão Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi difícil que não pudesse responder. Esse homem fez a mulher ficar quieta. Eu não sei não, mas para mim esse homem é o meu herói. O meu herói, porque aquilo que ele fez é algo que tem que despertar em nós alguma coisa da parte de Deus. Ela vem com todas as suas curiosidades, atraído àquele homem, por tudo aquilo que ela conhecera na vida de Salomão, e ela carrega um caminhão de dúvidas no coração dela, e chega para ele, passa um tempo com ele, faz todas as perguntas, bem difíceis e complicadas, e ele as responde todas, tirando dela todas as dúvidas. Você queria um marido assim, não queria não? Hã? Você queria um namorado assim, não queria não? E o que acontece depois? O nosso texto nos diz: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou, o que é que diz o nosso texto? Ela ficou impressionada com tudo aquilo que ele era, com tudo aquilo que ele tinha, e com a forma com que ele vivia, e com a organização da sua casa, e com a riqueza que ele havia acumulado, e com a forma com que ele administrava o seu staff, os seus funcionários, eles bem vestidos, a mesa arrumada, os detalhes. Eu tenho certeza que ela observou cada detalhezinho de cor, de combinação, de roupa. E só uma mulher para dizer isso, né? Todos arrumados, a mesa arrumada, tinha do cantinho direito tinha um vaso com uma samambaia, e aqui tinha mais uma coisa colorida que combinava com, tudo combinava. A mulher ficou impressionada com o que ela viu em Salomão. E o que ela diz ao rei? Então, ela diz o seguinte ao rei Salomão. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. E depois ela concluiu, e olha a conclusão dela: como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, e que colocou no trono, e te colocou no trono de Israel.
São benditos aqueles que estão perto de você. São benditos aqueles que convivem com você. Aqueles que estão perto de você, que têm esse privilégio de conviver com você, são benditos, são felizes. Querido, eu não sei, mas meu coração aperta quando eu vejo e presencio um texto como esse. Porque eu fiquei pensando, aqueles que convivem comigo, o que é que eu produzo para eles? Aqueles que convivem com você diariamente, o que é que você produz para eles? Aqueles que estão sempre e estão com você das 8 da manhã às 6 da tarde, e que estão sempre vendo como você vive, como você administra as coisas, como você cuida dos detalhes, como você trabalha bem, como você trata alguém, como você convive. E eu queria que você fosse embora com pelo menos 3 princípios a partir desse texto, que eu queria deixar para você. Tá bom? Amém? O primeiro, para você pensar, algumas lições. Primeira coisa importante para você levar para casa. Para você lembrar que a sabedoria de Salomão, na verdade, não é a sabedoria de Salomão. Sabia disso? Que a sabedoria de Salomão não tem nada a ver com Salomão, não originou-se em Salomão. O pobrezinho do Salomão era um rapazinho novo que, quando o pai dele partiu, e ele sabia que ele ia ser rei, ia substituir Davi, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus perguntou para ele o que ele queria, e ele falou assim: eu não passo de um rapazinho, eu não passo de um jovem, eu não passo de um menino, e eu nem sei como me conduzir, que dirá conduzir esse povo todo. Ele não sabia nem conduzir-se a si mesmo. Quanto mais conduzia aquele povo grande e cheio de complexidade que o pai dele havia deixado. Queria que você levasse para casa essa ideia, essa verdade de que a sabedoria de Salomão não era a sabedoria de Salomão, era a sabedoria do Deus Altíssimo que estava sobre ele. E porque estava sobre ele, produzia nele o que produziu. Não tem nada que você possa olhar para Salomão e ficar apaixonado por Salomão. Você precisa olhar para aquele que originou isso em Salomão. E isso está disponível para você e para mim. Você lembra no começo do texto, quando a gente leu que a rainha de Sabá percebeu a fama por causa do nome do Senhor sobre ele? Como tem sido, querido, a tua fonte, eu posso usar essa palavra, a tua fonte de energia, a tua fonte, de onde tem saído a sabedoria que vem para a sua vida. E é o único lugar, e a única fonte verdadeira, a única fonte válida, a única fonte profunda é aquela de Deus. Salomão não era nada, Salomão era um menino filho de Davi, amedrontado pela sua inexperiência. Ele admite que mal sabia se conduzir, e isso é verdade sobre mim, é verdade sobre você. Quem somos nós, apenas nós? Quem sou eu sozinho? Eu sou um pobrezinho, um pobre coitado, coitado de mim, coitado de você, se tiver que viver independentemente. Se tiver que viver por você mesmo, se tiver que produzir por você mesmo, se tiver que tocar a vida de alguém e transformar por você mesmo, você não consegue. Você, papai, você, mamãe, sem Deus, seu filho vai ser terrível. Se você não buscar nele, se você não ancorar-se em Deus e na sabedoria de Deus, você não consegue produzir nada sozinho. Mas você tem gente convivendo com você. Você tem círculo de comunhão. E muitas vezes, ou posso dizer, a maioria das vezes, é você que está aqui hoje, que está sendo convidado a fazer a vida dos outros melhor e a impressionar pelo valor do reino de Deus a vida dos outros. E a fazer com que a vida dos outros sejam felizes.
E sabe, começa em você. Começa em você, papai, em você, mamãe, em você, filho, em você que conhece a Deus. A sabedoria de Salomão não era de Salomão, não. Vai para casa pensando nisso. Não, Salomão não era nada. A sabedoria de Salomão era de Deus. Era a sabedoria do Senhor Altíssimo, que deu para ele, e se agradou de ter dado para ele, diz o texto. E o Senhor se agradou, porque ele pediu o que pediu. O Senhor se agradou desse pedido de Salomão, e deu para ele isso e muito mais. Então, quando alguém falar da sabedoria de Salomão, você lembra, não é de Salomão, não. É sabedoria de Deus. A fonte é divina, é o céu que mandou para baixo. Essa sabedoria que fez com que ele fizesse e fosse o que era. Segunda coisa importante para você levar para o seu coração. Pelo fato de estar sob o nome do Senhor e caminhando com o Senhor, você pode se tornar famoso. É isso que atraiu a rainha de Sabá ao rei Salomão. Ela sabia que tinha muito mais do que apenas um mero homem inteligente, com um QI elevado. Tinha algo a mais. E ela consegue discernir não tenho problema em dizer, por discernimento divino, que é por causa do nome do Senhor sobre aquele homem, que ele fez o que fez e era o que era. Isso se aplica a nós como princípio, quando? Uma vez o meu filho do meio, o André, hoje tem 21 anos, na época ele me perguntou, pai, o que é sucesso para você? E eu pensei aí por uns 2 minutos, 3 minutos, e respondi a ele, para mim, o sucesso é quando você é e faz exatamente aquilo que Deus desenhou você para ser e fazer. Isso é vida de sucesso. Pode ser qualquer coisa, mas quando você está alinhado e faz aquilo que Deus desenhou você para fazer, isso é sucesso. E pode te levar à fama. Por causa do nome do Senhor. Nós somos chamados para produzir frutos. Não é verdade? Nós somos convidados para fazer algo. E quando assim o fazemos, de acordo com aquilo que Deus desenhou a gente, isso é sucesso de vida. E é por causa do nome do Senhor sobre a gente, sobre você. Não tem mais nada que seja tão precioso na nossa vida, tão satisfatório, tão realizador e realizante na nossa vida, se não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós. A Bíblia diz isso, que Ele construiu o nosso caminho, as nossas boas obras, para que nós andássemos nela. Então você tem o seu caminho que Deus desenhou, a sua profissão que Deus desenhou, o seu lugar que Deus colocou. Para quê? Para você fazer a vida dos outros atraente para o reino. Para você tocar a vida dos outros para o reino. Para que aqueles que convivem com você percebam em você Deus e o reino de Deus. Não é para você se autoprojetar. Hoje a gente vive uma certa epidemia aí de gente com problema de identidade e de self-esteem, né? Low self-esteem, whatever, e precisa aparecer, e precisa, não é? Você já viu aquele povo lá no Facebook que troca o profile todo dia, que precisa colocar like, linda, maravilhosa, ai, está linda agora, ai, que corte de cabelo maravilhoso, linda, bonitão, então fica trocando toda hora, não é? Porque, será, né, minha esposa estava dizendo, será que a autoestima está baixa, precisa receber elogio toda hora para ver se consegue ficar feliz? Não tenho nada contra o Facebook, eu também tenho o Facebook, só com o meu profile é de não sei quanto tempo atrás, é o mesmo.
Não tem nada mais importante na nossa vida, mais realizador na nossa vida, quando a gente faz e é aquilo que Deus alinhou a gente para fazer, aquilo que Ele desenhou você. E aí você consegue tocar a vida dos outros e atraí-los para Deus e para o reino. Não é para você, é para Deus e para o reino. Aí você se vê vivendo uma vida que influencia a vida dos outros. Felizes são aqueles que convivem com vocês. São felizes, são abençoados, são tocados, são influenciados pela vida de vocês. Você não quer ser assim? Eu quero ser assim. Quero que aqueles que convivem comigo não sofram por minha causa. Seja eu um motivo de dor na vida dos outros, um motivo de angústia para a vida dos outros, um motivo de preocupação na vida dos outros, um motivo de lástima, um motivo de oração, de súplica. Oh, meu Deus, tem misericórdia desse homem. Tem misericórdia desse homem, meu Deus do céu. Transforma ele. Eu não quero ser, você quer? Você tem prazer nisso? Quem sabe você tenha vivido assim, sem perceber que ao invés de ser boa influência e de fazer aqueles que estão ao teu redor felizes, você está fazendo aqueles que estão ao teu redor, você está fazendo a vida deles miserável. Você está fazendo a vida deles uma angústia, um poço de preocupação. Tira o sono. Conversa com o pastor e com o psicólogo. Eu não aguento mais. Meu irmão, se o nome do Senhor Deus está sobre você, você acaba de se achar como gente. Felizes precisam ser aqueles que convivem com você. E você, por causa do nome do Senhor, invocando e apresentando-se a Ele como alguém que deseja ser vaso moldável, você vai fazer feliz aqueles que estão ao teu redor. E vai atrair a atenção para Deus e para o reino. Amém? Para encerrar, eu quero deixar para você o texto de Tiago que diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Eu estou lendo na versão NIV, nova versão atualizada. NIV, New International Version, em português é nova versão internacional, não é? Mas a versão atualizada, que alguns de vocês possivelmente têm aí, diz aí, nada lhes impropera. Alguém tem essa versão aí? E nada lhes impropera. Esse texto, na verdade, está um pouquinho mais adequado com o original. Sabe o que isso significa? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente ou liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lhe passa na cara. Isso significa o seguinte: que você pode estar vivendo uma situação difícil, complicada, que você está num aperto, mas você tem a consciência de quem você é diante de Deus. E você pede a Ele sabedoria: Senhor, me ajuda a viver assim, a sair disso, eu preciso e eu quero ser luz. Deus não fica jogando na tua cara os teus erros, é a gente que faz isso. A gente faz isso, né? Você fala assim: eu errei, me ajuda, eu entrei numa furada, e agora? Você fala assim: também eu falei para você, quem mandou você fazer isso? Eu te avisei. Deus não faz isso, é a gente que faz. Se tivesse me ouvido, né? Se tivesse me ouvido, você não estava nessa. E agora? O que você vai fazer? Isso é jogar na sua cara uma coisa que você nem precisa, você já sabe. Você já sabe onde é que você se meteu e não devia. Deus não faz isso. Deus bondosamente estende a mão e arranca você, e levanta você, e não passa na sua cara o seu erro. Você precisa de sabedoria, você está pedindo a Ele, Ele não, nada lhes impropera, Ele não passa na sua cara, Ele levanta você e te dá uma nova chance para você conseguir fazer com que o reino de Deus e o nome dEle seja atraído por tua causa. Felizes são aqueles que convivem com você. Felizes são aqueles que convivem com você. Está faltando sabedoria? Peça a Deus.
que a todos dá, liberalmente. Ele tem prazer em dar sabedoria, para redirecionar a sua vida, para realinhar a sua vida, para fazer com que agora você não seja um gerador de angústias ou de dores àqueles que estão ao teu redor, mas seja um gerador de admiração para Deus e para o reino, daqueles que convivem com você. Felizes possam ser aqueles, irmãos, que convivem com cada um de vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe você. E que, como alguém que por si só é como o pobrezinho do Salomão, um garoto que mal sabia se conduzir, mas sob o nome e debaixo do poder e do nome do Senhor Deus, ficou famoso e atraiu a si, por meio de si, a Deus, aquela mulher e muitos outros, e a nós mesmos. Amém? Vamos ficar de pé. Agora eu vou dar, quem sabe, um segundinho para você fechar os seus olhos. E quem sabe, pensar, se você não foi razão de dores, de angústias, de preocupações, de perda de sono, na vida daqueles que convivem com você. Na vida daqueles que você até ama, mas não soube se conduzir, e aí gerou o que gerou. E agora, quem sabe, não seja a hora de você invocar o nome do Senhor sobre a sua vida. Você que não tem sabido nem como se conduzir, mas você confia em Deus. Você confia no poder de Deus, você confia na misericórdia e na graça do Senhor Deus. E no precioso e poderoso nome do Senhor Deus vindo sobre a tua vida, meu irmão, você vira uma outra pessoa. E a partir do nome e do poder do Senhor sobre a tua vida, aqueles que convivem com você serão atraídos a Deus e ao reino. Quem sabe agora é hora de você pedir para o Senhor: meu Deus, eu quero. Eu não posso sozinho, por isso eu me entrego ao poder de tua graça e de tua palavra, para que eu seja alguém que de mim saia, de mim, por tua causa, saia as bênçãos que tocarão a vida daqueles que convivem comigo, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu moro, com os meus companheiros, com os meus parentes e até mesmo com os meus inimigos. Eu quero. Me dá sabedoria. Pai, o Senhor é quem lê perfeitamente os corações. É o Senhor que sabe o que se passa na vida de qualquer um, a começar da minha própria vida, Pai. Sabe das minhas falhas e das vezes aonde por minha causa os outros sofreram. Mas eu quero pedir-te, não apenas por mim, mas para com a vida de todos os meus irmãos aqui, aqueles que desejam ser instrumentos teus na vida dos outros, aqueles que querem que sejam felizes, abençoados, influenciados para o teu reino, aqueles que convivem com cada um. Eu peço a tua graça sobre esses irmãos, aqueles que sinceramente buscam e pedem isto ao Senhor. Derrama, Pai, derrama o poder do teu nome, a identidade do Senhor sobre a vida de cada um, para que a comunhão seja correta, para que a comunhão exista com saúde, para que cada um aqui seja essa peça que influencia para o bem, para ti, e atraia para o teu reino aqueles que estão distantes de ti. Que essa igreja se torne ainda mais famosa por isso,
Que os membros desta igreja também se tornem famosos por estarem alinhados, fazendo aquilo que o Senhor os desenhou para fazer neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, nós te pedimos, guarda-os, abençoa-os, leva-os, ó Deus, nessa perspectiva de que são pedras vivas, são sacerdócio real, e tem essa missão preciosa de tocar a vida dos outros, a partir de do seu próprio jeito de viver, jeito de ser um bom marido, jeito de ser uma boa mulher, jeito de ser um bom filho, jeito de ser um bom amigo, um jeito de ser que atrai, um jeito de ser que toca, um carisma, um dom teu, uma sensibilidade toda especial, meu Deus, misericórdia e graça, vaze através da vida desses irmãos e toque os outros, em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados até aqui, e daqui esse momento seja marcante para com a nossa vida, em nome e por amor do Senhor Jesus, contando com tua misericórdia e graça, é que nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Amém.